Ok, pessoal, bom dia a todos, professor Vinícius Linhares aqui. Vamos então dar início à nossa revisão de recuperação, certo? Não se preocupem, tudo vai dar certo, todo mundo vai conseguir passar de semestre, ninguém ficará de recuperação, tenham fé, tudo vai dar certo, pessoal. Vocês conseguem, vocês são bastante competentes. Bora lá então, pessoal. Nosso primeiro assunto para a recuperação, pessoal, vai ser o quê? A conotação e denotação. Então, são os sentidos nos quais as palavras se encontram. Temos, pessoal, então, esses dois sentidos, o sentido denotativo e sentido conotativo. Pessoal, o que vem a ser, então, a denotação? O sentido denotativo é um sentido literal, é aquilo que é dicionarizado, pessoal. Então, é aquilo que se encontra no dicionário. Então, quando nós temos um caso de uma palavra cujo sentido é o mesmo que traz o dicionário, temos o sentido, então, pessoal, denotativo, tá? Aqui a palavra está no seu sentido próprio, no sentido normal, entre aspas, tá? Então, pessoal, o sentido dicionarizado será o sentido denotativo, tudo bem? Agora, pessoal, quando temos o caso de um sentido figurado, ou seja, quando eu uso uma figura, o que é uma figura? Um ser concreto, uma imagem concreta para me referir a uma ideia, então tem um sentido figurado, tá? Então, quando eu uso uma figura para me referir a uma ideia, vai ser um sentido figurado, tá? Se é um sentido figurado, a pessoa chama-se então de sentido quê? Conotativo, que é um sentido contextual. Então, pessoal, para compreender uma conotação, é sempre necessário recorrer ao contexto, tá? Então, esse sentido conotativo, que é o sentido figurado, ele é mais subjetivo devido ao fato de ser necessário sempre recorrer ao contexto para bem compreendê-lo. Tudo bem? É nesse sentido que encontramos várias frases da poesia, de textos sagrados, de expressões proverbiais. Então, pessoal, temos esses dois sentidos, tá? Então, o sentido dicionarizado, que vai ser o quê? O sentido denotativo, e o sentido figurado, que é o sentido conotativo. Tudo bem? Então, temos esses dois sentidos. Bora lá, então, pessoal, para uma questãozinha bem simples. Então, das alternativas abaixo, qual é a única em que todos os termos ou expressões são utilizados no sentido conotativo? Então, ambas as expressões devem estar no sentido conotativo, ou seja, figurado. Bora lá então, pessoal. Letra A. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Pessoal, o que vem a ser frágil? Frágil é uma ausência de robustez física. Não é? É quando temos um corpo ou alguma coisa que não possui robustez. Então, pessoal, temos algo frágil. Mas testemunhas são frágeis? Nesse sentido aqui não, pessoal. Por quê? Porque não é que as testemunhas têm corpos frágeis, mas sim de que o que ela disse, o que as testemunhas disseram, não se sustenta, tá? Diante de um juiz, de um contexto jurídico. Então, é nesse sentido que entenderemos frágeis. É sentido dicionarizado? Não, não é. Então, pessoal, temos aqui um caso de uma conotação, tá? É um sentido figurado, é um caso de conotação. Agora, eu fui sincero como não se pode ser. Pessoal, aqui temos o quê? Todas as palavras em sentido dicionarizado. Então, temos, pessoal, o quê? Um caso de denotação, tudo bem? Mas o item pede, pessoal, que sejam as duas expressões. Portanto, letra A não marcamos. Letra B. Instintos mais animalescos. Pessoal, instintos são realidades do reino animal, não é? Então, pessoal, aqui não há nenhum tipo de sentido figurado, não há sentido de conotação. Então, pessoal, aqui é denotativo. Agora, coração na mão. Pessoal, o que é coração na mão? Coração é o quê? Músculo cardíaco, não é? Então, vai ser aquele músculo que bombeia o sangue para o resto do corpo. Agora, o coração está de fato na mão? Eu tenho o meu músculo cardíaco na minha mão? Não, pessoal, isso aqui vai ser um sentido figurado. Eu estou usando uma figura, não é que é coração, que é concreto, para me referir a uma ideia. Que ideia é essa? Angústia, ansiedade, receio. Então, pessoal, temos um caso de conotação. Mas o primeiro caso não é. Então, letra B não marcamos. Tudo bem? Em seguida, eu fui sincero como não se pode ser. Pessoal, nós já analisamos isso aqui. Aqui todas as palavras estão dicionarizadas, não é? Então, o sentido é dicionarizado, sentido denotativo. Agora, teus lábios são labirintos? O que é o labirinto, pessoal? Labirinto é uma prisão, né? Um lugar, enfim, onde ali a confusão espacial é esperada, a confusão espacial é normal, tudo bem? Mas se aplica a lábios? Não. Então, aqui temos o que é um sentido
figurado, tá? É uma conotação. Mas a primeira não é. Letra C não marcamos. Letra D. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão, nós já analisamos, né? Vimos aqui que temos uma conotação. Agora, pessoal, vinho barato. O que é vinho? Bebida fermentada a partir da uva, não é? E barato, algo cujo preço é baixo, algo cujo preço é acessível. Então, pessoal, aqui as duas palavras estão dicionarizadas, né? O sentido dela é dicionarizado. Portanto, pessoal, a denotação não é essa que marcamos. Agora, coração na mão e teus lábios são labirintos, pessoal, temos o quê? Duas palavras, duas expressões, que são que figuras que se referem a ideias, é sentido figurado. No primeiro caso aqui, pessoal, indica o quê? A ansiedade, não é? Receio. E no segundo caso, pessoal, vai ser o quê? Uma forma de dizer de que os lábios causam confusão à pessoa, né? Devido à paixão, devido ao amor. Então, temos, pessoal, aqui duas expressões figuradas, duas expressões conotativas. Então, letra E marcamos. Perdão. Ok, pessoal? Então, isso seria basicamente o que é conotação e denotação. Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido dicionarizado. Tudo bem? Passamos agora, pessoal, ao aposto, que já é um assunto já da sintaxe. Pessoal, o que vem a ser aposto? Aposto é quando eu tenho um termo da oração que traz uma equivalência semântica com outro termo. Tudo bem? De modo que, se eu chamar um termo de X e outro de Y, veremos que eles são iguais. Vamos ver aqui o exemplo, pessoal. Machado de Assis, o maior escritor brasileiro, nasceu no Rio. Pessoal, se eu chamar Machado de Assis de X e o maior escritor brasileiro de Y, veremos que são o quê? Termos equivalentes, não é? Pessoal, quem é Machado de Assis? O maior escritor brasileiro. E quem é o maior escritor brasileiro? Machado de Assis. Então, perceba então de que esses dois elementos da oração são equivalentes. Então, temos aqui uma equivalência semântica. Portanto, pessoal, isso aqui vai ser o quê? Um aposto. Agora, nesse exemplo aqui específico, temos o quê? Um aposto que está explicando, está trazendo uma informação nova ao termo que se refere. Então, pessoal, um caso de aposto explicativo. Tudo bem? Aposto enumerativo será o quê, pessoal? Será quando existe uma equivalência semântica, mas o aposto está ali enumerando, está explicando por meio de uma enumeração. Bora ver aqui então, pessoal. Todos, militares, professores e alunos, estavam presentes. Lembrando que esse aposto, em geral, ele é iniciado, ele se encontra entre travessões, tá? É a forma usual de escrevê-lo. Pessoal, quem são todos? Militares, professores e alunos. E quem são militares, professores e alunos? Todos. Então, percebemos aqui, pessoal, que existe o quê? Uma equivalência semântica. Então, temos um aposto. Agora, esse aposto, ele vai explicar o termo a que se refere por meio de uma enumeração, não é? 1, 2, 3 elementos. Militares, professores e alunos. Então, pessoal, vai ser o quê? Um aposto enumerativo. Ok? Agora, o aposto designativo, pessoal, vai ser o quê? Quando temos um substantivo, isso é importante, pessoal. O aposto, ele tem como núcleo um substantivo, tá? Se tiver como núcleo outra classe gramatical, não será mais aposto. Tudo bem? Então, ele tem como núcleo um substantivo. E nesse caso aqui, pessoal, temos o quê? Dois substantivos que explicam um ao outro, tá? Mas o primeiro vai restringir o segundo. Não, repito. O segundo vai restringir o primeiro. Então, pessoal, temos o caso que de um caso de aposto designativo. Então, Zé Vaqueiro é muito conhecido aqui. Pessoal, quem é Zé? O vaqueiro. E quem é o vaqueiro? O Zé. Então, pessoal, temos um aposto designativo. Temos aqui equivalência semântica. Se eu chamar Zé de X e a vaqueiro de Y, vemos então de que existe uma equivalência semântica. Ok? Mas dentro do universo dos vaqueiros, eu me refiro a um específico. Então, pessoal, temos um aposto designativo. Também chamado de aposto restritivo. Tudo bem? Então, basicamente isso que são os apostos, pessoal. Temos também um quarto tipo, que é o aposto resumitivo, mas deixemos ele para outra ocasião. Bora ver aqui então, pessoal. Qual é o que... Então, o item pede o seguinte. Qual a alternativa possui um aposto enumerativo? Um aposto que vai explicar o termo a que se refere por meio de uma enumeração. Letra A. O professor de matemática tornou-se referência para a escola. Pessoal, há aqui alguma equivalência semântica? Não. Nenhum dos termos aqui equivale ao outro. Então, pessoal, aqui nem aposto existe. Portanto, pessoal, letra A não marcamos. Letra B.
Três coisas são fundamentais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. Pessoal, o que são essas três coisas? Organização, disciplina e compromisso. E o que são organização, disciplina e compromisso? Essas três coisas fundamentais. Então, se eu chamar isso aqui, três coisas de X e o resto, essa numeração de Y, vemos que temos um aposto, não é? Agora, temos um aposto que explica o outro por meio de uma enumeração. Então, 1, 2, 3 elementos. Então, pessoal, temos aqui um aposto enumerativo, justamente o que o item pede. Letra B, marcamos. Ok, pessoal? Ambos são excelentes jogadores, um na defesa e o outro no ataque. Pessoal, aqui não temos uma equivalência semântica, tá? Um está na defesa e o outro está no ataque, tudo bem? Então, aqui não existe isso. Ambos, ademais, vai ser um numeral. Então, pessoal, não é um caso de aposto. Em seguida, o sol, farol resplandecente, ressurge através das nuvens. Pessoal, temos um aposto aqui? Sim, não é? O que é o sol? Farol resplandecente. E o que é o farol resplandecente? O sol. Temos um aposto. Mas ele é numerativo, tá? Como pede o item aqui? Resposta, não. É um aposto explicativo, tá? O item pede numerativo, então não marcamos essa. Tudo bem? Então, letra B marcamos. Basicamente, é só mais ou menos isso que vem a ser um aposto. Outro tema importante para a nossa revisão aqui, pessoal, vai ser o quê? Os morfemas, tá? Então, morfemas são esses pedaços de palavras, essas unidades da língua que contêm ideia. Então, pessoal, esses 4 tipos de morfemas. O que é primeiro de radical? Pessoal, radical vai ser a parte da palavra, não é? O morfema que contém a ideia, tudo bem? Isso será, então, o radical, ok? Agora, pessoal, o que vem a ser os prefixos? São morfemas que são colocados antes do radical, tá? E que alteram o sentido original da palavra. Então, temos fazer, que é a palavra que contém radical, e eu coloco re antes. Então, pessoal, temos o quê? Um caso de prefixação, é um prefixo. Sufixo vai ser quando o morfema, tá? Ele altera ou muda o sentido, mas ele vem depois do radical, tudo bem? Então, esse é um caso de um sufixo. E a vogal temática será o quê, pessoal? Será uma vogal que tem como função ser o elo entre o radical e desinências, tá? Então, por exemplo, temos aqui o verbo cantar, pessoal. Qual é a parte de cantar que contém a ideia? Vai ser cant, não é? Agora, esse Rzinho aqui, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a desinência de infinitivo. E, bom, temos o A. Pessoal, o que esse A está fazendo aqui? Ele está ligando o radical Kant à desinência R. Então, é uma vogal temática, tá? Vai ser o elo. Tudo bem? Bora ver aqui então, pessoal. Temos o seguinte exercício, pessoal, que tem a ver mais com o que vem aqui logo depois, tá? Mas vamos ver então aqui esse assunto aqui e depois voltamos ao exercício. Então, os processos de formação de palavras, pessoal, primeiramente. Então, da adição e subtração de morfemas, tal como vimos anteriormente, temos, pessoal, essas palavras novas formadas palavras novas que vão enriquecer a língua, tudo bem? Existem vários tipos de processos, pessoal, tá? Mas os dois principais são o quê? A derivação e a composição. Derivação será quando eu adiciono ou retiro morfemas, tá? E dali eu tiro uma palavra nova. Composição será quando eu junto dois radicais, quando eu junto duas palavras de forma que a palavra nova. Tudo bem? Então, exemplo. Temos a palavra feliz. Se eu adicionar para o pessoal o morfema in e for uma palavra nova, sim, infeliz, não é? Então, pessoal, temos um caso da adição de um prefixo que vai, então, formar uma palavra nova. Então, não disse, pessoal, que ia ser o quê? Derivação prefixal ou prefixação. Agora, feliz. E eu adiciono mente. Felizmente, não é? Então, pessoal, eu adicionei o quê? Um sufixo, não é? Eu coloquei o morfema depois. Então, pessoal, temos um caso que de derivação sufixal ou sufixação. Agora, infelizmente, pessoal, temos o quê? O radical feliz, temos o prefixo in e o sufixo mente, temos a adição dos dois. Então, temos um caso de derivação prefixal e sufixal, as duas coisas. Agora, pessoal, imaginemos o seguinte caso. Temos então, pessoal, a palavra, deixa-me ver, a palavra engarrafamento. Temos então o radical garrafa
E, pessoal, temos então também o sufixo mento e o prefixo em. Se eu tirar o sufixo mento, fica em garrafa. Isso existe, pessoal? Isso não existe, tá? Agora, se eu tirar o em, fica garrafamento. Então, pessoal, temos o quê? Uma palavra que também não existe, garrafamento. Então, pessoal, tanto o prefixo em quanto o sufixo mento são obrigatórios para criar a palavra nova. Então, caso o quê? Pessoal, de derivação parasintética. Então, a parassíntese vai ser quando obrigatoriamente temos um sufixo e um prefixo. Obrigatoriamente. Ok? Derivação regressiva vai ser o quê, pessoal? Vai ser quando eu retiro um morfema e dali eu crio uma palavra nova. Por exemplo, se eu digo, tem a palavra ajudar. Retiro o R, fica o quê? Ajuda. Então, pessoal, temos então um caso de derivação regressiva, porque eu retirei algo. E ao retirar algo, eu criei uma coisa nova. Derivação imprópria, pessoal, vai ser o quê? Vai ser quando eu mudo a classe de palavras. Então, pessoal, temos, por exemplo, a palavra andar, que é um verbo, né? Agora, se eu digo, o andar dele é estranho. Pessoal, andar agora é verbo? Não é mais verbo, agora é um substantivo. Então, pessoal, temos a derivação imprópria. Composição. Vamos agora à composição. Composição, pessoal, vai ser a união de dois ou mais radicais que geram uma palavra nova. Pode ser por justaposição, quando não há perda fonética, e aglutinação quando há perda fonética. Exemplo de justaposição. Couve-flor. Então, couve-flor, pessoal, vai ser o quê? Temos a palavra couve, a palavra flor. Eu juntei as duas e criei couve-flor. Aqui houve perda fonética? Resposta, não houve. Então, caso que de justaposição. Tá? Passatempo, girassol, também são casos de palavras formadas por composição, por justaposição. Ok? A aglutinação será o quê, pessoal? Será quando eu junto duas palavras, os radicais, e ali há perda fonética. Por exemplo, plano mais alto. Cria a palavra planalto. Tá? O ozinho caiu. Então, houve perda fonética. Então, caso de composição por aglutinação. Ok? Aguardente. Então, temos a palavra água, a palavra ardente. Juntei as duas. Então, eu crio aguardente, pessoal. Ali caiu um A. Então, pessoal, temos o caso de aglutinação. Tudo bem? Hibridismo, né, será uma forma de formar novas palavras, onomatopeia também, mas elas ficarão para uma outra ocasião. Voltemos, pessoal, aqui ao nosso exercício. Bora lá, então, pessoal. Os verbos engravidar, endireitar e ensacar são formados pela adição de prefixo e sufixo adjetivo de modo a entortar. Será mesmo, pessoal? Bom, engravidar vem de grave, né? Então, temos a palavra grave e fica engravidar. É um adjetivo, sim. Direito, né, pessoal? Temos em endireitar, são casos de parassíntese, tá? Como vimos anteriormente. Pessoal, direito é um adjetivo, não é? Então, o em e o r adicionados formam uma palavra nova. Mas agora, pessoal, ensacar, pessoal, saco vai ser o quê? Um substantivo. E ensacar, então, vai ser o quê? Uma palavra a partir de um substantivo. Não é só adjetivo, então, pessoal. Então, aqui temos um item que está errado. Entendem? Então, no caso de engravidar, vem de grave um adjetivo, ok? Endireitar vem de direito, que é um adjetivo, ok? Mas ensacar, pessoal, vem de saco, que é um substantivo. Então, não é. A adição de prefixo e sufixo pode derivar um verbo a partir de português. Resposta, pessoal? Sim, não é? Está correto, porque posso criar a palavra aportuguesar, não é? Então, ali eu adicionei um sufixo, ar, e o prefixo aportuguesar, então, pessoal, cria uma palavra nova. Sim, é possível. Agora, o substantivo aquecimento, pessoal, é formado pela adição de um sufixo a um verbo? Resposta, sim, não é? Então, pessoal, temos o quê? O verbo aquecer, adiciono o sufixo mento, então temos aquecimento. Então, pessoal, temos aqui um caso de certo. Então, a segunda está certa, a terceira está certa. Então, pessoal, marcamos o quê? Letra D de dado. Ok? Bom, isso aqui nós já vimos. Então, agora, pessoal, vamos aqui para esta questão que é propriamente dita a respeito de processo de forma de palavras. Bora lá, então, pessoal. A palavra apedrejamento e enfileirar são formadas pelo mesmo processo. Resposta, pessoal? Certo, não é? Existe apedreja? Não. Existe pedrejamento? Não.
Então, tanto o prefixo a, quanto o sufixo mento são necessários, é um caso de parassíntese. A mesma coisa depois, pessoal. Enfileirar. Existe enfileira? Resposta: não. Existe fileirar? Resposta: também não. Então, pessoal, temos um caso também de parassíntese. Então, aqui está correto. Então, isso aqui está certo. Na oração, do senhor Coelho deu um longo abraço ao seu filho. Temos duas palavras sobre derivação imprópria, pessoal. Derivação imprópria, ou seja, mudança de classe gramatical, ocorre aqui? Não. Temos derivação regressiva, né? Abraçar vira abraço, mas não é derivação imprópria, então o item está errado. Ok? Derivação imprópria é quando eu tenho uma mudança de classe gramatical. Tanto a palavra supermercado quanto a palavra couve-flor são formadas por justaposição. Couve-flor, de fato, pessoal, nós vimos que é justaposição. Agora, supermercado? Não, supermercado eu adicionei o quê? O prefixo super a mercado. É um caso de derivação prefixal. Então, pessoal, aqui está errado. Depois, em aquela corrida, tá? Aquela corrida e aposta, tá? O item aqui está incorreto, mas seria o quê? Também seriam do mesmo processo, tá? De reforçação de palavras. Seria esse o item completo. Aqui ficou faltando um pedaço. Pessoal, aposta seria o quê? Vem de apostar, né? Então, apostar, retiro o R, aposta. Então, temos um caso de derivação regressiva. Agora, corrida vai ser derivação sufixal, não é? Então, vamos correr, adiciono ida, vira corrida. Então, pessoal, não são o mesmo processo. Então, isso aqui está errado. Sendo assim, pessoal, marcamos o quê? Somente uma afirmação correta. Letra A. Ok? Adjunto nominal, pessoal, e complemento nominal. Vamos ver então, pessoal. Aqui temos então termos ligados ao nome. Muito bem. Para saber se é um adjunto ou complemento, temos algumas regrinhas a serem seguidas. Primeiramente, adjuntos podem ou não ter preposição. Ao passo que complementos sempre têm preposição. Primeiro critério. Segundo critério, adjuntos se ligam a substantivos concretos ou abstratos. Agora, complementos ligam a abstratos, adjetivos ou advérbios. Esse é o segundo critério. Terceiro critério, adjuntos têm a ideia de praticante, de agente, ao passo que complementos têm a ideia de alvo e paciente. Tudo bem? Adjunto também vai ter a ideia de possuidor e conjunto de posse. Então, pessoal, temos esses três critérios e temos que analisar nessa ordem a fim de bem compreender e assim de discernir entre um adjunto e um complemento. Certinho? Então, esses são os critérios para a distinção de um complemento de um adjunto. Bora ver então aqui, pessoal, em exercícios. Em qual frase o termo destacado é adjunto adnominal? Muito bem, pessoal. O primeiro critério diz a preposição. Então, foi necessária a adição da ponte. Pessoal, temos preposição? Sim. Preposição de. Tem mais a, dá. Então, pessoal, o primeiro critério é insuficiente. Segundo critério, pessoal, destruição vai ser um substantivo abstrato, não é? Se é abstrato, pode ser um como pode ser outro, né? Tanto o complemento quanto o adjunto se unem a substantivos abstratos. Então, o segundo critério é insuficiente. Passemos agora, pessoal, então, ao terceiro critério, a semântica. A ponte destrói, sendo agente, ou ela é destruída, paciente? A ponte é destruída. Então, pessoal, ela vai ser um paciente. Isso aqui vai ser um complemento nominal, tá? Então, um complemento nominal. Então, ele quer adjunto, não é essa. A admiração pela professora tornou-se desprezo. Muito bem, temos preposição aqui. Primeiro critério, insuficiente. Segundo critério, pessoal, admiração vem de admirar. É um substantivo abstrato. Então, também o segundo critério é insuficiente. Agora, pessoal, terceiro critério, a semântica. A professora admira ou é admirada? Ela é admirada, perdão. Então, pessoal, ela é paciente. Então, pessoal, aqui vai ser o quê? Complemento nominal, tá? Então, pessoal, temos um complemento nominal. Ele quer adjunto, também não será esse. Agora, pessoal, a explicação do garoto. Muito bem, temos preposição aqui, não é? Preposição de mais o, preposição de. Então, o primeiro critério é insuficiente. Segundo critério, pessoal, explicação vem de explicar, é um substantivo abstrato. Portanto, pessoal, temos o quê? Um caso também que pode ser aplicado ao adjunto como ao complemento.
Então, o segundo critério será insuficiente. Terceiro critério, pessoal. A semântica. O garoto explica ou é explicado? O garoto explica. Então, ele aqui é o praticante, pessoal. Se ele é o praticante, aqui temos o que? Então, um adjunto adnominal. Letra C, marcamos. Letra D, invenção para a imprensa, pessoal. A invenção foi importante, a invenção para a imprensa, pessoal. Então, foi importante para a imprensa. Então, para a imprensa está ligado ao que é um adjetivo, portanto, será logo um complemento. Tudo bem? Demorou muito a colocação do cartaz. Pessoal, temos preposição aqui. Primeiro critério, insuficiente. Segundo critério, colocação substantivo abstrato, vem de colocar. Então, o segundo critério também é insuficiente. Terceiro critério, o cartaz coloca ou é colocado? O cartaz é colocado, então ele é paciente. Então, isso aqui vai ser o quê? Um complemento nominal. Certo? Letra C, marcamos. Continuamos, pessoal. Passemos agora, pessoal, à linguística, tá? Assunto de neologismos e estrangeirismos. É bem simples, pessoal. Estrangeirismo é quando uma palavra estrangeira chega na língua em questão, no caso aqui a língua portuguesa, sem nenhuma alteração. Tudo bem? Isso é um estrangeirismo. Então, quando a palavra estrangeira chega a nós sem nenhuma alteração. Isso é um estrangeirismo. Download, ok? Outdoor, se bem que outdoor já foi, imagino que já tenha sido incorporado, mas seria também estrangeirismo. Deixa eu ver o que mais. Looking. Então, palavras estrangeiras que chegam a nós sem nenhuma alteração são estrangeirismos. Agora, palavras novas e palavras estrangeiras que chegam a nós com alterações, com algum tipo de aportuguesamento, são chamados de neologismos. Tudo bem? Então, temos a palavra logar, não é? Então, vem de login, né, em inglês, e aqui ela sofreu um aportuguesamento, ela virou um verbo do português. Então, vai ser o quê? Um neologismo. Tuitar, desbugar, são exemplos para o pessoal de palavras de neologismos, palavras novas criadas a partir de palavras estrangeiras que foram aportuguesadas. Bem simples. Aqui, pessoal, aqui o item ele pede, então, o exemplo de neologismo. Vejamos, então, aqui, pessoal. Aconteceu logo na manhã deste domingo, quando iniciei uma ranked. Pessoal, ranked vai ser o quê? Uma palavra inglesa, não é? E ela foi aportuguesada? Não. Isso aqui é o quê? Um estrangeirismo. E ele quer neologismo. Letra A não marcamos. Ela não deu load e pensei que era um bug no site. Pessoal, load, bug, no caso aqui, bug, perdão. Então, pessoal, temos o quê? Palavras estrangeiras que não foram portuguesadas. Temos, então, pessoal, palavras que são estrangeirismos. Tudo bem? Inclusive, site também é estrangeirismo. Entrei no Looking, né, para ver se a partida estava sendo computada. Pessoal, Looking também é uma palavra estrangeira que não foi portuguesada. Então, pessoal, isso aqui vai ser um estrangeirismo. E ele quer neologismo. Nem upei meu personagem de tanto problema no server. Pessoal, upei, temos o quê? Temos aqui um caso de uma palavra do inglês, né, up, que foi aportuguesada, virou um verbo do português. Então, pessoal, isso aqui vai ser o quê? Um neologismo. Marcamos o quê? Letra D. Tudo bem? Basicamente isso, pessoal, sobre neologismos e estrangeirismos. Pessoal, então ficamos por aqui por hoje. Vai dar tudo certo, pessoal. Tenham coragem, tenham dedicação, tenham disciplina e tudo vai dar certo e todos conseguirão recuperar a nota que não foi possível anteriormente. Ok, pessoal? Coragem, bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.